Olá, como estão vocês? Bolsa Mãe Querida, ou Querida Mãe, Mãe Querida. Isto. Peguei em 4 projetos diferentes e à última hora pensei, não, acho que é o que se adequa mais àquilo que me pediram, que foi fazer uma bolsa para o Dia da Mãe. Não foi? Fazer qualquer coisa que fosse referente ao Dia da Mãe. Eu esta vou fazê-la e, por consequência, se a minha mãe estiver presente na live, já vai saber o que é que lhe vai calhar em sorte. Já fica com a prenda conhecida já de antemão, portanto. E, portanto, eu escolhi este padrão 3D. Finzinho, estava ali numa caixinha. Acho que a minha mãe vai gostar imenso deste padrão. E foi, então, o que escolhi para agora. Está bem? Susana Martins, boa noite. Cláudia Silva, Virgínia, sejam todas bem-vindas. Vão partilhando, está bem? Por favor, deem essa forcinha. Pode ser? E então, vamos precisar de 2 cortes de tecido para fazer aqui uma aba, que eu já desenhei, pré-desenhei aqui. Deixa-me tirar o pé do coisa, senão... Olá, Bárbara. Olá, Fátima. Já desenhei aqui uma pala, uma espécie de uma aba. E vou colocar, então, tecido frente com frente. E vou usar 2 estampados. Quem quiser utilizar pela parte de dentro o tecido igual ao do forro, estejam à vontade. No meu caso, eu não usei pelo simples facto de que já não tenho tecido forro do que vou usar aqui, então decidi fazer assim. E este material, com o desenho da pala virado para cima, vai ficar sobreposto sobre a parte do avesso do nosso foame. Porquê? Porque nós vamos costurar e quando desvirarmos esta parte que eu desenhei, quero que seja a minha parte principal, irá ficar virada então para o lado brilhante do meu foame. Ok? Portanto, vocês já falámos várias vezes sobre esta situação de como colocamos o material, para depois, quando viramos, a parte que efetivamente vai ficar virada ao exterior, seja a parte que vai levar então o foame com a parte brilhante na frente, está bem? Do pescoço, todo o pescoço, toda a garganta. Aliás, vai-me faltar a voz várias vezes hoje, de certeza absoluta. Mas pronto, não há de ser nada, está bem? Achei os óculos. Aliás, eu não achei os óculos. Eu vou-vos contar a história dos óculos. Quem arrumou a caixa onde estavam os óculos foi a minha querida Andreia. Eu dei tanta volta, mas tanta volta, mas tanta volta, que não encontrei os óculos. Que ela disse-me assim, atenção, está numa caixa de plástico, assim, 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 que tem assim, assim, assim. Eu desvirei as caixas todas. E quando chegou às 2 últimas, eu disse assim, eu ainda não encontrei os óculos em lado nenhum. E diz ela, vai estar na última. Meu dito, meu feito. Pumba, na última lá estava a caixa de óculos. E então, aqui temos a nossa parte que vai ser a aba. Nós vamos costurar aqui sobre o risco. Quem não quiser uma aba tão grande, depois no resultado final, pode cortar pelo risco e fazer a costura por dentro. Está bem? Pronto. Portanto, a parte da aba está aqui. Vamos utilizar uma mola imã, ok? Eu não gosto de utilizar esta tão grande nesta peça, mas como eu queria ir ao encontro da cor do meu cursor, do meu fecho, vou utilizar esta grandita, está bem? Rosa Martins, Lourdes Margalhães, Daniela Guerreiro, Silvio a rir-se. E é assim a vida. Tudo se encontra, nada se perde, não é? É assim mesmo. Depois, além disso, então, vamos precisar de um fecho. Eu vou utilizar malha de 3. Vou utilizar um cursor aqui
em tons dourados. Vou fazer um fecho com ponteiras, está bem? Portanto, vocês já sabem a velha máxima. Tamanho total da abertura onde vamos colocar as nossas ponteiras. As o nosso fecho, quando é para fazermos ponteiras, retiramos cerca de 3 cm ao tamanho do nosso fecho, está bem? Desculpe perguntar, a sua máquina é uma Jack Key. Tenho esta que é uma A4 e tenho ali uma A5E, está bem? É uma bolsinha mãe querida. O corte da nossa bolsinha é este, ok? Aqui a parte onde vem o fecho é uma parte angulada, portanto tem aqui não é angulada, é arredondada, tem aqui uma curva, uma curvatura, e vamos fazer pinças, está bem? Então neste material vamos precisar de 2 vezes o tecido principal, vamos precisar de 2 foames e vamos precisar de 2 partes de forro, ok? Pronto. Para esta peça, contamos com as nossas etiquetas. Etiquetas da Dracos. Mais uma vez a Dracos está cá connosco a participar nesta live, a permitir-nos ter etiquetas de várias qualidades para podermos aplicar. Contudo, hoje nesta peça eu vou aplicar a minha etiqueta na parte de trás, por baixo do sítio onde vou aplicar a pala, está bem? Está a pedir desculpa porque, Fátima? Mais vale um sorriso na cara do que uma lágrima no rosto. Só não se encontra... Pois, ó Paula. Ó Paula, se fôssemos a falar disso. Agora, quero a vossa opinião. Neste tecido, deixem-me aqui baixar-vos. Neste tecido, qual é que ficará mais bonita? Porque vou pôr uma redondinha. Será esta mais escura? Será esta bege? Ou será esta bege clarinha? Eu vou pôr aqui umas ao pé das outras para vocês me ajudarem a decidir qual é que eu coloco nesta peça. Porque realmente a Dracos dá-nos várias opções e acaba por nos confundir muito de qual é que ficará melhor. Lourdes Magalhães, é a prenda de dia da mãe da minha mãe, amor. A Dracos tem estas caixinhas onde vocês podem arrumar todas as etiquetas que a própria Dracos vos manda. Em vocês fazendo a encomenda, obviamente. Estas são as caixinhas que elas fazem, personalizadas, está bem? Com motivos de costura. No caso, aqui está o baú das etiquetas. Aqui também tem motivos de costura. E aqui atrás tem então a Dracos e o seu logotipo. Ok? A mais clara, a do meio, a do meio, a do meio, bege normal, a do meio, escuro, a do meio. A do meio é esta, certo? Então, se a do meio é esta, tem ganho por muitos votos. Portanto, vamos pôr então a do meio, tá bem? Nem clara nem escura, ficamos no meio termo. Esta caixa é lindíssima. Esta caixa é lindíssima e vocês podem fazer a vossa com a personalização que vocês quiserem. Basta entrar em www.dracos.pt, vão à parte de loja e têm lá uma variedade enorme de etiquetas e de muitos dos materiais que nós utilizamos no nosso dia-a-dia da costura. Tem as caixas, tem as canecas personalizadas, tem os livros de encomendas, tem as agendas, tem também as etiquetas com rebite, que vocês podem utilizar com os rebites, que são estas etiquetas que vêm duplas, portanto vem a etiqueta
de napa por baixo sem nada e depois vocês aplicam a parte de acrílico por cima e colocam depois os vossos rebitezinhos para segurarem as etiquetas. E estas etiquetas vocês podem ter redondas, retangulares, pequeninas, grandes. A única pequenina que eu tenho aqui para vos dar de exemplo é esta aqui. Portanto, vocês veem a diferença de tamanhos. Para peças diferentes, têm diferentes tamanhos. Os rebites também têm em prateado ou assim em uma espécie de ouro velho, ok? Os rebites são comprados à parte e não têm o desconto que a Dracos vos dá no caso de usarem o meu cupom. Mas nas etiquetas têm, utilizando o cupom Ana Franco, tudo maiúsculas e tudo junto, vocês neste conjunto de materiais conseguem ter no final um descontozinho amigo que a Dracos vos concede, está bem? Ana Franco, tudo maiúsculas e tudo junto. Apenas em compras no site www.dracos.pt. A Dracos sempre a dar-nos o seu melhor. Então vai ficar muito bem entregue, sem dúvida. Eu gostei muito do tecido e queria oferecer um a mim própria. Lourdes Magalhães, eu tenho ali outro padrão muito bonito e caso a Lourdes goste, eu depois posso lhe mostrar no final da live, até por mensagem, falamos um bocadinho e eu mostro-lhe o padrão que ali tenho. Caso a Lourdes goste, podemos sempre falar sobre o assunto, está bem? Então, vamos começar a costurar? Olha a minha Sílvia, estás boa, meu amor? Vamos então aqui começar a costurar. E o que é que vamos começar por fazer? Olá, Fátima Costa. Eu vou começar por colocar aqui os meus tecidos por cima aqui do meu foam. Alinhar aqui alinhadinho e vamos costurar então aquela costurinha que vocês sabem que eu gosto de fazer, assegurar o meu tecidinho aqui no meu foam. Queria um kit da carteira Dona Flor. Fátima. Depois falamos. Ok. Mandem-me mensagem, está bem? É muito mais fácil para eu apontar depois. Pois foi, Sílvia, mas amanhã estou cá o dia todo. Depois, se quiseres amanhã, está tudo bem. Fátima Costa é a minha Fátima da formação. Ai, menina, já está aqui assídua, sim senhora. Gosto muito. Gosto muito de vos ter aqui, as minhas meninas, como eu costumo dizer. Elas ainda só no outro dia que me conheceram, mas já tenho aqui uma menina aqui ao pé de mim. Que bom. Olá, Helena. Então vá, vamos lá começar a costurar, está bem? É para fazermos isto andar rápido, ok? Vou começar então aqui por unir o meu material ao foam. Já sabem, é aquela costura à beirinha, ponto, tamanho 4, está bem? Certíssimo, Fátima. Tenho muitas Fátimas por aqui hoje. Estive a ver um pouco de Fernando Portugal. E fizeste tu muito bem. Ele também esteve em direto. Não vi por acaso. Às vezes dou uma escapadela, mas eu não tenho por hábito ver lives e, portanto, passa-me tudo ao ladinho. Olá, Teresa Coimbra, Maria João Henriques. Está a mesma hora que eu? Ah, meu Deus. Só que ele não está a costurar, pois não, ele estava nas vendas, não é? Digo eu, porque eu não sei se ele faz live de costura, se não.
está a vender. Pois, eu deduzi. Primeira já está. Vamos fazer o mesmo processo aqui com a segunda. Isto pode parecer que vai ficar uma peça grande, mas por causa destas pinças gigantes vai ficar uma peça relativamente pequena, está bem? Depois vocês vão perceber que estas pinças lhe vão dar profundidade. Não sei porque é que isto deixou de costurar, já vou ver. As pinças vão lhe dar profundidade, não lhe vão dar e vão tirar a altura, está bem? Carminda Tomás, boa noite. Olá, beijinhos, Paula. Beijinhos grandes. Esta máquina, desde que se lhe partiu o pinoco, também não anda grande coisa. Mas pronto. Vamos andando. Tenho que ver se dá para comprar um pinoco à parte. Das meninas que não viram a live hoje, à tarde, caso queiram rever a live e queiram pedir alguma das coisas, não o que estava na live, porque o que estava na live, graças a Deus, ficou tudo entregue a toda a gente, mas caso queiram adquirir kits ao preço da live de hoje, que são preços excepcionais, façam o vosso pedido até domingo à noite, está bem? Depois de domingo à noite tudo volta ao preço normal. E em relação ao pagamento também tenho que garantir o pagamento até domingo à noite. Depois disso os preços voltam outra vez ao que eram, está bem? É só mesmo uma exceção, que às vezes temos que abrir essa exceção, para mim e para vocês, está bem? Magda, boa noite. Natália, se eu vou publicar os moldes, não vou publicar os moldes, está bem? Acho que vou tapar os ouvidos. Vais só ver, Lourdes, não vais ouvir, vais só ver a live. Mas eu acho que, se não tudo o que foi para a live, também tu já tens. Com exceção talvez da Necessaire Marson, que eu já não faço kits há algum tempo, e tinha os kits prontos para ser eu a costurar e acabei por pô-los disponíveis para venda. E também ajustei um preço assim mais... Segunda-feira podes levar alguma coisa já feita para vermos. Se eu tiver, Fátima, porque graças a Deus até o que eu decido guardar e não vender a ninguém, acabo sempre por vender. Portanto, tenho muito pouca coisa, a não ser se calhar algumas coisas que fiz há imensos anos atrás e que estão ali dentro de um saco e que nunca acabei. Ou então estão tão perfeitas que simplesmente nunca as pus à venda para ninguém.
Sim, porque eu também comecei sem saber nada, não é? Portanto, tenho os meus monstrinhos, apesar de ter vendido muitos dos meus monstrinhos. Já tens esta? Esta não, esta só estou a fazer hoje. Olá, Sara Diniz, boa noite. Esta eu estou a fazer para o Dia da Mãe, mas pois, não sei se vou conseguir enviar os kits para o Dia da Mãe, porque tenho de preparar o workshop de Oliveira de Frades, que é já no próximo fim de semana. E há muito que preparar, muitos kits para cortar, pouco tempo para trabalhar, porque temos a formação. Eu acho que vou levar o material, vou pôr as meninas da formação a cortarem todas as kits. Era logo despedida, logo no segundo dia. Olá, Esmeralda. Está boa a menina? Era para ir ter consigo estes dias, mas marcaram jantar e eu não posso ir jantar. Dias da semana não dá para jeito. Vamos ter que esperar pelo tempo bom para irmos até à Guarda a passear. Por acaso queria ir, mas os garotos. No outro dia era para ter ido, mas estava mau tempo e acabei por não ir. Tânia Marçom está a fazer hoje o que está a fazer hoje, a fazer para a minha mãe. Pronto, eu só não sei se consigo, eu se calhar para vocês poderem fazer isto para o Dia da Mãe, tenho mesmo que vos livrar o molde, só que o problema é que este molde, para vos explicar como é que vocês o fazem, não é tão fácil como o outro da semana passada, de fazer vídeo. Porque tem muitas curvas e vocês podem não ter as curvas iguais e é mais chatito, porque a minha impressora ainda não está muito boa. Ainda não está muito boa, ainda não está boa de nada. Estou bem, continuo à tua espera. Pois é, Esmeralda. Eu queria tanto ir aí, não posso. Agora vamos pegar aqui no fecho. Vou aqui fazer a finalização, que vocês já sabem como é. Só tenho que baixar o ponto para tamanho 3, está bem? Ai. Vamos aqui fazer as ponteiras. As ponteiras eu utilizo sempre ponteiras de 4x4, está bem? São sempre o tamanho suficiente, uma vez que o nosso fecho só tem 3 cm de largura. Fazendo 4x4 dá para fazer tudo. A largura e a finalização. Portanto, passamos a costurinha aqui em cima e aqui. E agora vamos fazer aquele processo de puxamos o tecido. Esta ponta do tecido vai entrar aqui dentro direitinha, ok? E agora vamos virar assim e vamos rebater a costura de maneira a deixarmos então aqui a pontinha do nosso fecho tapadinha com o tecido. E vamos passar a costurinha aqui então a finalizar esta parte. Ok? E vamos fazer a mesma coisa deste lado. Boa noite para Barcelos também. E vamos fazer o mesmo processo, meter aqui o tecidinho aqui dentro, ok? E vamos virar, sobrepor aqui ao fecho e passar. Se a linha ainda continua a partir, não tem partido ultimamente, por acaso não tem. Mas ela não anda muito católica,
por causa daqui da... Não sei se houve aqui alguma pancada, não faço ideia. Não era suposto isto ter partido, porque daquela que foi transportada nas mesmas condições também não partiu. Mas pronto, é o que é. Fiquei com o pinoco na mão. Que é o tensor para pôr mais pressão no calcador ou menos pressão no calcador. Qual é que ela estava regulada e acaba por não implicar na costura, mas é chato na mesma. O que é que eu agora vou fazer? Vou pegar aqui no meu fecho, vou alinhar aqui as pontas, ponta com ponta, para termos a certeza que isto não sai do sítio. Vou pôr aqui uma molinha a segurar e vamos aqui marcar os nossos meios. Eu vou marcar os meus meios com alfinetes, está bem? Olá, Hilda. Aqui de um lado. E agora aqui do outro. Ana Paula Baltazar, boa noite. Ok? Temos os meios marcados. Podemos aqui abrir, está tudo certo. E agora, vamos aqui fazer a nossa pala. Tal como eu vos disse, a pala vocês têm duas opções. Ou costuram sobre o risco. É capaz de dar para colar, mas eu não tenho supercolatriz, tenho que comprar. Ou costuram sobre o risco e deixam aqui a parte de cima aberta, ok? Costuram aqui no U, como eu costumo dizer, e deixam a parte de cima aberta. Ou então, se quiserem a pala um pouquinho mais pequenina, cortam a pala pelo risco, costuram-na por dentro à largura do pé calcador e está tudo certo. Está bem? É como vocês preferirem. Eu aqui, neste caso, gosto de fazer pelo risco. Sou sincera, que já não me lembro como é que eu fazia antes. Porque, efetivamente, esta peça eu devo ter feito umas 4 ou 5 em tempos. E depois nunca mais peguei nisto. E, portanto, já não me lembro se a pala fica gigantesca. Mas a gente já vai perceber como é que isto fica. Olá, Laroquitas! Estás boa, meu amor? A costurinha está feita. Vocês conseguem ver por aqui que ela está feitinha. O que é que eu vou fazer? Vou cortar aqui pelo risco. Vou parar os excessos de foie sem cortar a linha, ou pelo menos assim espero. E agora, se eu encontrasse a minha tesoura de zigue-zague, eu continuo sem saber onde é que ela está. Deixa-me só ir ali ver se está daquele lado. 4! Boa, Ana Luísa! Assim é que eu gosto de vos ver com vontade. Deixem-me só aqui inspecionar se por acaso não está por aqui
dentro de uma destas caixas, mas acho que não. Eu acho que devo ter perdido metade do meu material com a mudança, digo eu. Acho que esta não vai dar. E daí, desenrascando e andando. Olhem aí, a de papel a cortar tecido, impecável. A tropa manda desenrascar, não é verdade? Então vamos, tesoura de papel. Horrível, mas pronto. Dá para desenrascar. Deve ser mais uma daquelas coisas que deve estar enfiada numa caixa qualquer que eu ainda não abri. Sim, porque ainda não tirei tudo dos seus devidos lugares. Pronto. É rasca, mas desenrasca. E pronto, vamos lá. Exatamente, pergunta a Andreia, tens razão. Tem razão, senhora, a minha Silvina tem toda a razão. Olá, Ascensão, boa noite. Se calhar é mesmo isto que eu tenho que fazer. Oh, André, onde está a minha tesoura de zigue-zague? É que eu tenho a noção que encontrei todas as tesouras, com exceção da de zigue-zague, que se calhar está pousada a rolos por aí. Não sei. Mas ela vai aparecer, que ela não ficou a dormir em lado nenhum. Portanto, eu não deixo ainda que ela durma fora de casa. Portanto, está tudo certo. E pronto, temos aqui a nossa palinha, muito bonitinha. Ok? Esta será então a minha parte da frente. Ok? Se eu quisesse que esta fosse a parte da frente, também dava, porque são as duas partes bonitas. Mas eu gostei muito desta como parte da frente e, portanto, é esta que eu vou utilizar como parte da frente, ok? O que é que eu vou fazer? Vou fazer o pesponto em toda a volta, à largura do meu pé calcador da máquina e com ponto tamanho 3. Olá, Eunice. Ainda não vi a minha Andreia por aí hoje. Mas se não vai publicar, só dá para fazer se comprar o kit. Natália, era o que eu estava a dizer. Eu até gostava de poder fazer-vos chegar o molde mais facilmente, mas eu não tenho como porque tenho a minha impressora que não faz scanner, até pode fazer scanner, mas não liga ao computador, não sei porquê. Com mudança de rede da internet, eu não sei trabalhar com essa parte de informática e, portanto, a única forma que eu teria de vos fazer chegar o molde seria digitalizando e enviando, ou colocando disponível na página. Como eu não sei fazer isso, não sei como é que vos vou fazer chegar o molde sem ser através de kit, ok? Graça Avelino, estou a fazer uma necessaire, uma bolsinha, uma necessairezinha para o dia da mãe, está bem? Agora aqui na parte de trás deverei pôr a minha mola ímã, contudo eu prefiro primeiro construir aquela parte. Não prefiro nada, porque isto vai ter que entrar ali. Estou a falar exatamente ao contrário. Agora aqui nesta parte vou colocar a minha mola ímã. É isso mesmo, minha mola ímã. E vou colocar esta parte aqui. Ok? Esta que tem este pinoquito aqui. O que é que eu vou fazer? Vou aqui, pela parte onde vou colocar a mola, vou aqui fazer isto. De maneira a encontrar ali o meio bem certinho. Ok? E vou aqui medir e marcar, que eu vou ter aqui a minha caneta, mas não tenho.
Obrigada, Ana Mota. Era só um restinho que eu tinha dos tecidos 3D que vendi. Eu vou fazer aqui uma marcação de 2,5 cm. 2,5 cm. Ok? E aqui vou também definir aqui o meu meio. Ok? Que é para fazer aqui então a marcação no sítio certo. Neste sítio onde eu pus os 2,5 cm vai ser exatamente o centro onde eu vou colocar esta aberturinha redondinha aqui da minha mola, ok? Para depois fazer as marcações aqui das laterais. Ou seja, deixem ver se eu consigo que vocês vejam direitinho. Os 2,5 cm que eu marquei estão aqui no meio, ok? Esperem aí, deixem-me só fazer aqui uma coisa, a ver se vocês conseguem ver isto melhor. Agora sim, talvez. Estão a ver ali a marcação aqui no meio, mais escurinha? E agora temos esta abertura aqui e esta abertura aqui. É aqui que vamos fazer a nossa marcação, tá bem? E então, marcamos aqui de um lado e marcamos aqui do outro. Ok? Conseguem ver? Aqui uma e ali outra. O que é que vamos fazer? Vamos meter a mão aqui por dentro, separando o tecido que vai ser parte de fora e separando o foame com o tecido que vai ser parte de dentro. Porque só vamos cortar estes dois, o foame. Pois é, Hilda. O foame e o tecido da parte de trás. O da parte de dentro, tenham em atenção de o separar bem separadinho, tá bem? Para poderem abrir. Colocam o vosso desmancha-costuras aqui na parte inicial do risquinho. Aqui. E fazem sair o biquinho aqui na outra ponta, ok? E, como isto tem uma faquinha aqui no meio, corta, não é? Colocamos a nossa mola aqui nas aberturas que acabamos de abrir. E vamos buscar esta pecinha e vamos colocá-la aqui, nas perninhas do nosso botão. Há quem feche as pernitas do botão para dentro. E ele para dentro não reforça. Tem que abrir para fora, para ele reforçar bem aqui, depois a utilização do botão, está bem? Há quem não goste de aplicar assim e aplica com as perninhas viradas para dentro a abraçar o nosso gabarito, a nossa pecinha metálica. Eu particularmente acho que na utilização do dia a dia acaba por haver um desgaste maior e a peça muitas vezes acaba mesmo por saltar, está bem? E agora que temos a nossa mola colocada, já podemos dar aqui um pontinho só aqui a fechar a parte de cima da nossa bolsinha. Entretanto, podemos aparar aqui os excessos de linhas, que não estão aqui a fazer rigorosamente nada. E podemos também já marcar o meio da nossa pala aqui com um alfinete. O Manolito está atento Olá, Mónica! Ok? Temos aqui o meio da nossa pala prontinho. Vamos aqui pegar e vamos decidir daqui das duas partes da nossa bolsa qual vai ser a parte que vai ser a frente e qual vai ser a parte que vai ser as costas. Eu prefiro que esta parte seja a minha frente e esta as minhas costas. E quero então aplicar já a minha etiqueta. Como é que eu vou fazer?
Vou aqui dobrar a meio. Aqui dobrar a meio, bem dobradinho. Vou pôr molas para me ajudarem aqui nas marcações, está bem? E tendo em conta que aqui vamos colocar fecho e pala, eu vou contar daqui de cima para baixo cerca de 2 centímetros e vou fazer aqui uma marcação. Eu peço desculpa que não tenho aqui régua, portanto estou a fazer aqui na minha máquina. Portanto, eu contei 2 centímetros para baixo e fiz aqui uma marcação. E agora vamos aqui ver. Vamos aqui ver a marcação do meio efetivamente. Portanto, eu gosto de prensar assim com os 2 dedos e gosto de deixar aqui o meio. E vou ver mais ou menos onde é que vai ficar a outra parte da etiqueta. Vou prensar também, vou marcar também o meio. Ok? Portanto, eu abrindo aqui e fiz uma marcação aqui e uma marcação ali. Ok? Olá, Andréia! Eu bem estava a ver que faltava aqui a minha metade. Mas ela é assim. Vou aqui pegar na minha etiqueta e vou, isto para ficar o mais direitinho possível, não é? Vou aqui marcar de um lado o meio e venho do outro lado e também vou marcar o meio. E vocês agora dizem assim, é muita cagarolice. É sim, senhora. É cagarolice. Posso não fazer nada disto, é verdade. Mas eu faço porque eu gosto e porque me apetece e porque quero que isto fique direito. Tal como também vou pôr aqui um bocadinho de fita cola dupla face. Me vai ajudar a manter a minha etiqueta no sítio enquanto eu a costuro, está bem? Então vou pôr aqui, tirei um bocado a mais. Vou pôr aqui mesmo no centro da etiqueta, porque eu não quero que a minha agulha pegue na cola da fita cola, não é? Andreia, vê a minha mensagem no WhatsApp, se faz favor. Please. E vou então aqui, com este meio, colocar aqui neste meio. E tentar que aquele meio também coincida com aquele meio. E assim ficou torto, viram? Pronto. Aqui. Digam se vos parece direita ou se vos parece torta. A mim parece muito torta. Parece-vos direita? Ou parece torta? Pois era o que eu tinha perguntado. É isso. Tenho que pedir autorização. Ai, o meu pescoço. Se vocês vissem a dor que eu tenho no meu pescoço. Ai, meninos. Andreia, encontrei a chave. Olá, Isilda. É uma bolsinha para o dia da mãe. Eu não sei como é que vos vou fazer chegar o molde, mas pronto, não há de ser nada. Se não chegar, vocês vão me perdoar. Que eu não sei como fazer.
Saiu aqui um ponto fora, mas não faz mal nenhum, que eu já vou tirar. É sempre assim. Sempre que eu não quero que vá além daquilo, sai sempre fora. É uma coisa. Mas pronto, o que é que se há de fazer? Já foste. Pronto. Tá? Tá. Se estiver torta, façam assim que ela fica direita. Tá bem? Vou aqui encontrar o meu meio. O molde pode ficar para muitas alturas. Esta bolsa fica gira para fazer em várias coisas, portanto, está tudo certo. Vou achar aqui o meio. E vou aqui clipar isto. Assim. Apesar de que eu tenho aqui ideia que é isto. Já tirei o alfinete do meio. Sou mesmo trangalhenga. Também. Ai pá, tira o pé do pedal. Caretes, caretes. Eu tenho ideia que como esta parte de cima não é direita, aqui a pala é colocada assim, ok? É colocada mais, na mesma direção do meio, mas mais para cima, de maneira a aparecer ali e nós depois podermos aparar, depois de costurarmos, ok? Que é isso que eu vou fazer. Primeiro vou pôr isto aqui direitinho, alinhado meio com meio. Vou colocar aqui uma moldinha de cada lado, porque senão depois a pala vai ficar com um formato um bocado estranho se eu a tiver a adaptar a este redondo, ok? Portanto, eu vou aqui e vou passar uma costura já aqui a segurar a pala no sítio. Nem troquei de calcador, porque também não é preciso aqui nesta fase. E vou então aqui colocar a pala no seu devido lugar, ok? Aqui está, ok? O que é que eu vou fazer? Aparar o excesso desta pala aqui. Ok? Pala aplicada para depois fechar ali, ok? E vamos então começar, agora reservando esta parte, vamos começar a aplicar o fecho na outra parte, ok? Vamos então achar o meio. O nosso fecho, como é malha, é adaptável aqui ao nosso redondo, até porque não fiz o redondo muito acentuado, exatamente para que não se tenha que cortar o fecho, porque senão possivelmente íamos ter que cortar o fecho para que ele se adaptasse aqui ao redondo, mas neste caso o arredondado não é com muita acentuação e portanto dá para nós adaptarmos aqui o nosso fecho aqui ao redondinho, tá bem? E então, meninas e meninos, dizem nada? Está tudo caladinho a ver como é que se faz? Mesmo assim, há quem goste de dar uns piquezinhos no fecho. Eu, tudo que seja destruir a malha de fecho, comecei a perceber, há uns tempos para cá, que não faz sentido, porque fragiliza a aplicação do fecho. Vou passar aquela costurinha à beirinha, segurar o fecho no seu devido lugar. E vocês vão dizer assim, olha, ela nem mudou de calcador. Não preciso, estou a fazer uma costura à beirinha, daqui a pouco já mudo. Está bem?
vão enquanto aqui o vosso fecho de encontro com a vossa margem, tá bem? Vão costurando devagarinho. Vão ajeitando de maneira a verem que fecho e tecido se encontram no sítio certo. Ok? Tá? Vou tirar todos estes. Olá, Isabel Neves, Rosa Soares. Está tudo atento. Tudo atento, senhora. E vamos aproveitar e vamos já colocar o nosso tecido de forro. Manuela diz: Mor, como está a menina? Está boa. Vamos aqui colocar com molinhas no seu devido lugar o nosso forro. E vamos costurar com o pé calcador de fecho, tá bem? Vocês já sabem como é que é. É o mesmo de sempre. Calcadorzinho de fechos da máquina doméstica, adaptado aqui à haste de encaixe rápido aqui da máquina industrial. E lá vamos nós, não é? Assim. Devagarinho, com cuidado. À largura de pé calcador. Processo sempre no início e no final todas as costuras, ok? Com calma, para não enervar o pessoal. Chegamos aqui à zona do cursor, levantamos o pé calcador, com a agulha fincada, puxamos o nosso cursor lá para trás. E vamos continuar aqui a nossa costura do fecho. Ok? Vou aqui só refazer aqui um pouquinho, porque saltou aqui o ponto. Agora sim, quando acontece isto, vocês devem refazer a costura. Vocês conseguem perfeitamente ver que aqui a costura veio aqui acima e eu quero que ela siga o mais juntinho possível aqui ao meu fecho. E portanto, temos que o fazer seguir dessa forma. Vamos puxar o tecido todo para trás, porque vamos rebater esta costura, ok? E vamos aqui puxando o tecido e colocando alfinetes, para ele ficar onde tem que ficar, tá bem? Temos que nos lembrar sempre que estamos a fazer costura, peço desculpa, em redondo, e a tendência do tecido fugir é maior, ok? Portanto, quanto mais esticadinho estiver e mais bem alfinetado estiver, melhor nos ajuda depois a chegarmos a um bom resultado final, ok? Puxamos aqui e alfinetamos. E vamos já rebater, ok? E eu até vou rebater mesmo com este calcador mais estreito, que é para ficar a costura ali mais à beirinha e mais bonitinha, tá bem? Então vamos lá. Eu aqui vou rebater com um ponto tamanho 4, tá bem?
Vou pôr o cursor para aquele lado, não é que atrapalhe muito, mas desconcentra-me aqui a costura. Como está tudo alfinetado, em princípio vocês não têm que se preocupar que o tecido esteja enrodilhado na parte de trás, mas vão sempre prestando atenção se é preciso afastar o tecido no decorrer da costura, está bem? Ok? Ficou assim na parte da frente e também ficou direitinho na parte de trás, ok? Podemos tirar estes alfinetes. Olá, boa noite, Vera. E agora, vamos fazer o mesmo processo com o outro lado. Vamos pegar aqui, vamos achar o nosso meio. Também. Vamos colocar aqui o nosso alfinete. E todo o processo se repete da mesma forma, frente com frente do nosso tecido com fecho, alfinetamos e vamos distribuir o fecho aqui neste contorno. O melhor possível, não nos podemos esquecer que agora temos aqui a pala que nos está a dar mais grossura. Nada disto é impossível de se fazer direitinho. Ok? Vamos aqui pondo e vamos fazendo. Vão partilhando, amores, que isto está a descer. O número está a descer. Está a descer. Está 3 dias antes de ir à pó para cantar é milagre. Opa. E aqui este cantito. Vamos aqui fazer então a costura à beirinha. Ok? Tem sido minha companhia, ajuda-me bastante. Oh, Marta, um beijinho grande, querida, para si. Obrigada por fazer de mim sua companhia. O intuito também é tentar trazer-vos alguma alegria, mesmo que eu às vezes não esteja eu alegre, mas se vos conseguir trazer alguma coisa de bom, já fico muito feliz. Cheguei, desculpa, só agora cheguei, fui levar a mais velha e as amigas à Feira de Março e não podia ver enquanto... à Feira de Março! Eu sou daqui de pertinho e não vou buscar uma fartura. Eu costumo dizer que as únicas farturas que eu como no ano é as da Feira de Março. Só que o pai ia aqui. Vai há 7 anos ou 8 anos que vou à Feira de Março. Portanto, nem a fartura do ano eu tenho comida. E eu que sou louca por farturas. Já vos digo que é assim, para mim, das melhores coisas que existem. Também as que fazem pior à vesícula e assim, mas pronto, uma pessoa só come uma por ano quando vai à Feira de Março. Eu como já não vou à Feira de Março há tanto tempo, já nem sei o que é uma fartura da Feira de Março.
Aliás, eu nem sei o que é Feira de Março. No outro dia tive que ir a Aveiro, já parecia que já nem sabia andar em Aveiro. Porque é raríssimo, raríssimo ir a Aveiro fazer, seja o que for. Eu gosto muito da minha vila. As cidades, para mim, dizem muito pouco. Então, é hábito, é tudo um hábito, não é? Eu acho que é. Vamos aqui passar a nossa costurinha com o calcador de fecho no nosso fecho. Ok? Deixem-me só aqui fazer uma coisa que eu esqueci-me de um pormenor muito importante. Foi de chegar o cursor já cá para trás, para não me perturbar aqui na costura do fecho. Ok? Vamos lá. 1, 2, 3, de Oliveira 4. Já está. Agora sim, vou pôr o cursor no seu lugar outra vez. Ok? E agora vamos fazer a mesma coisa. Vamos puxar o nosso tecido de forro para rebatermos a parte de fora, está bem? Isto parece assim um bocado esquisito, está assim uma forma um bocado... Eu já vos vou ler, está bem? Ainda não consegui ter um bocadinho para ver o que é que vocês andam para aqui a escrever. A escrever... Já vos vou ler, está bem? Dê-me um minuto. Só quero alfinetar aqui isto para poder passar a costura. Como vocês veem, isto fica aqui um bolo aqui dentro. Nós temos que ser capazes de desenvencilhar aqui a coisa. Eu vou abrir aqui o fecho, pode ser que ajude qualquer coisa. A minha pala não é costurada nesta costura a rebater, portanto fica solta, ok? Vamos fazer costura a rebater só o tecido de forro com a parte exterior. A pala fica solta, ok? Não se esqueçam desse pormenor, senão se costuram a pala já fica o trabalho todo esborralhado. Pronto. Assim e assim. Deixem-me cá ler o que é que vocês andam para aí a dizer de mim. Se eu tinha aí ficado... Se soubesse que tinha aí ficado, levava-te. Hoje foi um artista plutónio. Não conheço. Eu gosto de churros, são mais sequinhos. Pois são. As lives de sexta-feira da Ana têm sido terapia, não só para mim, como certamente para muitas meninas aqui. E por isso só temos a... Oh, Silvia, por favor. Eu também gosto mais, são mais magrinhos. Mas engordam na mesma? Ai, não. Obrigada. É bom saber que venho aqui para vos acrescentar em alguma coisa de bom. Também se não for para acrescentar em alguma coisa de bom, também não vale a pena caber tão pouco, né? Tem que ser, para fazer o bem. Não é para andar aí a fazer palermices com a vida dos outros, né? Portanto, desde que seja para acrescentar, é ótimo. Vou aqui passar a minha costurinha aqui, a contornar então a minha bolsa. Já me piquei, como não podia deixar de ser, não é? Para ver se eu não vou aqui fazer as neiras. Puxando aqui o nosso tecidinho, de maneira que isto fique tudo direitinho.
E ficou! Boa! Ficou, sim senhora! E então, agora o que temos para fazer? Próximo passo. Cortar aqui estas linhas todas que não são necessárias. E fechar as pinças todas da nossa bolsinha, ok? Eu vou trocar aqui pelo calcador normal, que eu quero as pinças fechadas à largura do pé calcador, ok? E então vamos fazer uma por uma. Vamos fechar esta com esta. Aqui. Vamos fechar esta com esta. Esta com esta, primeiro os exteriores e depois os forros. Estou a fazer assim nessa dinâmica, tá bem? E esta com esta. Assim. E vou então fechar. De que forma é que eu vou fechar? De fora para dentro. Porquê? Porque nós nunca vimos aqui ao biquinho. Nós fazemos a largura do pé calcador até sair a costura. Implica que venha talvez para aqui, ok? O nosso biquinho está aqui. E fazendo a largura do pé calcador, a costura vem terminar aqui um pouco mais acima, está bem? Portanto, é sempre de fora para dentro. Eu aqui vou utilizar o ponto tamanho 3, ok? E o pé calcador da minha máquina. Obrigada, Elsa. Estão a ver o que eu vos digo? Temos aqui o biquinho da pinça, mas a costura vai sair ali em cima. E vamos fazer isso então nas 4 partes do exterior e depois nas 4 partes de forro, ok? Não tenho lembrança se já tinha feito alguma peça assim com pinças com vocês ou não. Talvez, não sei. Já foram tantas peças que eu fiz convosco que eu já sinceramente acho que perdi a conta. Acho que perdi a conta. E já vos digo que estou com vontade de repetir uma ou duas peças que fiz em tempos. Olá, Elsa Franco. Obrigada, Paula. Ando com vontade de repetir umas peças que já fiz em tempos, para lhes dar uma roupagem nova, porque na altura era aquela altura em que a minha internet era horrorosa, em que eu ainda trabalhava em casa, na minha outra vida, como eu costumo dizer, e acho que a qualidade dos vídeos não ficou por aí além, apesar de ser aquilo que existia na altura. Mas se calhar gostava de os refazer convosco. Agora o público também é um pouquinho diferente, é mais abrangente, há mais pessoas aqui comigo, não é? E portanto gostava muito de poder refazer algumas das aulas que eu acho que vocês iam gostar muito de fazer também. A Ana está com um ar muito cansado, precisa descansar. Até tenho conseguido relativamente descansar. Ontem à noite é que estive a dar assim um bocadinho mais de mim para ter os kits que tive hoje disponíveis para vocês, para ter tudo prontinho.
mas até tenho conseguido equilibrar os meus tempos de descanso. Não tenho andado a abusar por aí além, até porque também não consigo, sou sincera que não. Tudo isto da mudança acabou por me deixar um pouco exausta, sim. Nos primeiros dias andava mesmo, desculpem a expressão, mas se calhar é melhor, andava derriada, mas depois consegui ir descansando um bocadinho aqui, um bocadinho ali, pronto. Mas não, nunca se descansa tudo. Eu vou gostar com toda a certeza. Oh, Marta, com certeza farei. Vou preparar as aulas antigas. Algumas delas, pois se o Facebook apagou os vídeos, algumas delas nem sequer acabaram por transitar para o YouTube, não é? Não sei como é que tem funcionado isso. E portanto acho que faz todo sentido recuperar de certa forma as peças e voltar a publicá-las, ok? Já são peças que eu já fiz em 2021, naquele ano. E portanto acho que vamos refazer algumas, está bem? Para lhes dar outra vida. Pode ser? Acho que faz sentido. Vamos aqui fazer então as pinças de fogo. Exatamente da mesma forma que fizemos as de fora, está bem? Exatamente do mesmo jeitinho. Eu algumas penso que até inclusivamente chegaram a ir para o YouTube. As que foram, se calhar, deixam-se estar onde estão e depois, entretanto, põem-se as novas agora, atualizadas, noutro ambiente, com outra dinâmica, está bem? Sei que quando ativei o YouTube, tentei publicar aquela bolsa que agora chamam Necessaire Cubo. Para mim é Necessaire Ana, será sempre Necessaire Ana. E eu tentei publicá-la por partes e acho que só publiquei uma parte. Depois a menina maravilhosa que está a tratar do YouTube, eu pedi que ela apagasse porque não fazia sentido ter só uma parte quando eu não consegui carregar as outras. Porque a internet era tão má que eu consegui carregar uma parte da aula ao YouTube e não consegui carregar as outras. É verdade, Raquel. Querendo ou não querendo, o ambiente faz a boa disposição ou a má disposição, não é? Pinças fechadas. O que é que nós vamos fazer agora? Agora vamos fechar a nossa peça. Ainda não pusemos a outra parte da mola ímã. Não. Mas porquê? Porque vamos aqui tentar fazer as coisas de forma a que eu coloque a outra parte da mola ímã só quando a peça já estiver toda fechada, está bem? Então vamos aqui encaixar pinça com pinça. Aqui as pinças nós vamos abrir aqui na pontinha, ok? De maneira a fazermos coincidir pinça com pinça. É a primeira coisa que nós vamos fazer coincidir aqui. Exterior com exterior e depois de forro com forro, ok? Vamos aqui fazer coincidir isto o melhor possível. Eu estou a estranhar a minha filha não me dizer nada. Não estou a perceber, a minha filha hoje não me liga. Aqui depois é o segundo sítio onde temos que fazer coincidir também, ok? Que é aqui na zona do fecho. Colocamos aqui.
Obrigada pela partilha, Silvio. Meu secretário técnico. E agora aqui, deste lado. Tirou férias da mãe? É possível? Não haja dúvidas. Vou puxar o meu braço. Dê-me só um minuto. E agora vamos fazer o mesmo aqui com o forro. Pinça com pinça. Só que eu aqui não vou abrir as costuras. Vou tombá-las em sentidos opostos. Está bem? Vou tombá-las em sentidos opostos. Uma para a direita, uma para a esquerda. E vou pôr aqui o alfinete. E aqui igual. Por acaso eu tinha pensado onde iria a tua ajudante. Foi despedida, depois de ter dito a semana passada que eu era preguiçosa. Obviamente. Foi despedida. Não sei de nada. Não sei de nada. Não volta a dizer uma coisa dessas da sua patroa. Então tu foste dizer que eu sou preguiçosa? Desde quando? Oh, era só na brincadeira. Pois é, malandrona. Se olha, quem não me conhecer, assim, olha, estás a ver? A opinião que a filha tem dela. Mas como eu costumo dizer, uma opinião dos outros é só dos outros, está tudo bem. Aqui vamos deixar uma aberturinha para desvirarmos a peça. Contudo, não vamos deixar a partir da pinça. Vamos costurar da pinça um bocadinho mais para a frente, de um lado e do outro, que é para depois ser mais fácil de fecharmos aqui a nossa peça. Portanto, eu vou deixar aqui este bocadinho, que tem basicamente a largura aqui dos meus 4 dedos, por costurar, e vamos passar a costura em toda a volta, está bem? Despedida por justa causa, exatamente. A Paula a dizer coitadinha. Não é nada coitadinha. Coitadinha é o quê, Paula? Ai. Ai, ai. Ai, ai. Coitadinha de mim. É uma fraquita a minha garota, mas eu gosto muito dela. É o meu amor. Costumo dizer que é o meu amor novo e o meu amor velho. Foi despedida por desrespeito ao patrão. Qualquer dia ela volta outra vez. Aqui vou só dar aqui um jeitinho, mesmo com o meu desmancha costuras, só para aqui a costura ficar no sítio onde eu quero que ela fique. Ok? Aqui na união. E agora rodo para passarmos aqui então para o material de exterior. Fechamos esta costura, esta bolsa, como fechamos qualquer outra, tá bem? Fazer costura em toda a volta.
Os vizinhos hoje estão numa festa. E está. Agora é a hora da verdade. A hora da verdade. Qualquer dia é a mãe e a filha lado a lado nas costuras. Nunca se sabe. Se ela desse para isto, nunca se sabe. Eu, por um lado, gostava. Por outro lado, acho que ela merecia uma sortezinha melhor. Isto é muito bom, é muito bonito, mas é um bocadinho incerto, não é? E, portanto, acho que ela merece sempre mais e melhor. Vamos desvirar. Tchan, 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 tchan. Só se eu... Sei o que é que se passa lá embaixo. Esta gente é só feta. Ninguém drome. Olha a Albina. Tá boa, menina. Vamos cá ver se isto ficou alguma coisa de jeito. Estou na Feira de Março, mas em casa, né? Está a abertura disto. Okay. Fico tão contente quando os cantinhos ficam assim. Perfeitinho. Gosto muito. Me gusta. Está perfeito. Impecável. Adoro. E esta bolsinha tem um formato assim meio diferentíssimo. Muito fixe. Ai, muito fixe. Estão a ver? E a palinha vem assim, quase fechar até abaixo. Eu às vezes punha assim, mas pondo assim fica a pala gigante, né? Porque eu punha aqui o fundo para dentro. Mas assim, com o formatinho dela, a gente põe aqui a marcação. Chegaste agora? Foste às gatas? Foi? Foste às gatas? Sim. Eu vou aqui tentar riscar o meu fecho com a minha caneta que apaga com ferro, que é para agora fazer a marcação do sítio onde vou pôr. Anda cá. Anda. Oh, Deus, senhor! Pronto, foi visitar a dona. Sim. Olha as meninas ali. E os meninos ali. Não? Oh. Pronto, estava com saudades. Estavas com saudades da dona? Sim. Os óculos não, pá. Vá, vai lá a tua vida. Vai lá descansar para o sol. Opa! E então, vamos aqui fazer aqui a marcação. Como é que eu uso aqui a marcação? Eu aqui a marcação uso no meio das pinças. Ok? E então, foi à festa. Foi à festa, gostei. Gostei do foi à festa.
E então é aqui a marcação. Deixem-me só limpar aqui o fecho. E então vamos fazer a marcação. Aqui com o gabarito. É lindo e grande, é sim senhora. O meu pipo é um pipo mesmo. Um pipo de vinho. A marcação é feita como fizemos há pouco. A marcação ali no meio. Abrimos os dois tracinhos. Puxamos o tecido de forro para fora para não rasgarmos o tecido de forro. E fazemos a mesma coisa. Furamos de um lado. Se isto furasse. Furou. E abrimos aqui. Furou. Abrimos aqui e metemos a outra parte, que é esta aqui. Aqui. Ok? E aqui funciona da mesma forma. Colocamos o gabarito, as pernitas abrem para fora. Ele está com cara de quem foi beber uma litrada à Feira de Março. Uma litrosa à Feira de Março. Agora vou aqui, puxo o meu forro para dentro e vou passar uma costura aqui no tecido forro que vai de pinça a pinça, ok? Uma pinça a outra, que assim já fecha tudo e fica uma costura mais bonita, porque vai de costura a costura e não só no sítio onde está efetivamente aberta a nossa necessaire, nossa bolsinha, está bem? Vai buscar um copo de água, rapaz. Obrigada, Elizabeth. E pronto. Fechamos aqui a nossa bolsinha. Vimos aqui com a palinha. E a nossa bolsinha fica assim. Fica com um formato bastante diferente. Acho que a etiqueta ficou aqui super linda. E temos aqui uma bolsa totalmente fora da caixa. Beijos, fiquem bem e vamos nos vendo por aqui. Beijinhos!